Nada não. Pronto, gente. Gravação iniciada. Hoje teremos nosso segundo encontro da disciplina Pesquisa Operacional, carinhosamente chamada de PO. Para quem está chegando hoje, muito prazer. Eu me chamo João Nanes, tá? Sou professor da instituição desde 2014. Sou engenheiro civil, tá? Com MBA na parte de gerenciamento de projetos e também sou licenciado em física, também com a pós-graduação na área do ensino de física moderna. Beleza, então, gastei essa... Oi, Lidiane, pode você falar? Professor, licença rapidinho. O senhor vai passar alguma atividade para ser feita ainda hoje em sala de aula? Sim, 8h30. Eita, é porque surgiu uma emergência aqui, eu vou precisar sair da aula. Aí, no caso, perde a atividade ou ela fica para ser entregue outro dia? Mande mensagem para mim, tá certo? Tá certo. Tá bom, obrigado. Se você conseguir resolver essa emergência e mais tarde fazer a atividade fica no portal. Tá certo, Tá? mas de toda forma eu vou mandar uma mensagem para o senhor. Tá bom, agradeço. Viu? Um Boa abraço. aula. Tchau. Boa noite. Então, o que acontece? Nós vimos que a pesquisa operacional, né, ela é usada como instrumentação para tomada de decisões. Então, toda e qualquer empresa, o gestor da empresa, no caso, vocês, futuros gestores, administradores das empresas, irão precisar tomar algumas decisões gerenciais, né? Que estas decisões, ela pode também trazer resultados positivos e resultados negativos. Então, a pesquisa operacional, ela vai entrar aí no ponto de tentar ajudar, fornecer informações para você tomar a melhor decisão na hora de implantar qualquer decisão na sua empresa, tá? A gente falou semana passada, não está chegando aqui. Será que estão usando o link certo? Pronto, chegou agora. Reginaldo entrou. Tem mais alguém? Pessoal do chat aí que está dizendo que tem aluno. Eu vou copiar aqui o link, tá? E colocar no chat. Se alguém quiser colar lá, ajudar a galera lá, tá? Pronto. Boa noite, Clailton. Tudo bem? Vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente falou semana passada, né? Essa aula está gravada, vocês vão poder assistir 1, 2, 3 vezes. Principalmente a aula de hoje, porque a aula de hoje eu já vou resolver 3 exercícios. Tá? Então, você vai rever quantas vezes achar necessário. Tá certo? Boa noite. Então, boa noite, Reginaldo. Seja bem-vindo aí. Depois eu quero falar um pouco em particular. Em particular, não, depois que o senhor terminar a aula, eu não quero interromper, não. Eu quero falar com o senhor, se a coordenadora já passou a minha situação com o senhor. Eu sou Não, mas deficiente total. Então depois a gente conversa, então. Tá bom? a gente resolve. Tá certo. Não sei nem o que é, mas a gente resolve. É que eu sou deficiente visual total, então muita coisa que o senhor vai falar aí, imagens, coisa que for, depois a gente conversa, eu explico melhor. Certo, mas é bom, porque eu vou tentar ser descrever o máximo possível para você. Ok, amigo. Tá Obrigado, bom? professor. Valeu, guerreiro. Abraço. Isso é que dá orgulho, rapaz, de um aluno assim. Seja bem-vindo, Reginaldo. Então, pessoal, toda empresa, ao ser criada, o principal objetivo de uma empresa é gerar riqueza, obtenção de lucro, certo? Então, a pesquisa operacional, ela vai entrar exatamente como uma ferramenta para ajudar, contribuir com o gestor para que você obtenha a meta desejada pela empresa, certo? Por exemplo, você tem uma equipe, certo?
E essa equipe, certo? Vai ter um dos funcionários que tem uma férias programada para setembro. E aí, com um calendário de férias, você vai ter tempo hábil de treinar uma pessoa para que, naquele período que aquela pessoa estiver ausente, aquele funcionário vai tomar aquela posição e não vai deixar o ritmo da empresa cair. Às vezes, o que acontece? Se resolve chamar alguém aos 44 segundos tempo, só por conta da gratificação que ele vai ficar, né? E às vezes o cara fica trabalhando por 2, ele fica fazendo o serviço dele mais o serviço da pessoa que entrou de férias, certo? Porque, assim, a empresa tá para gerar lucro, mas não é lucro de qualquer forma. Tem que ser um lucro de uma forma sustentável para a empresa. E quando eu falo sustentável para a empresa, precisamos pensar no nosso funcionário, no nosso colaborador, né? Não é, acabou aquela época que a empresa trabalhava com chicote na mão. Acabou-se, né? Ainda tem empresa que trabalha assim, mas pode ter certeza que o grau de satisfação dos funcionários é lá embaixo, né? Então, na hora que o cara chega lá e pede para o cara vestir a camisa 100%, ele não vai, porque ele não comprou a ideia, ele não deu liga, né? Que a gente chama de sinergia, né? Entre as equipes da empresa, certo? Então, a gente entra nesse processo, a pesquisa operacional, só para fazer um flashback da aula passada, ela entra nessa área gerencial na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados eles precisam gerenciar milhares de soldados espalhados pela Europa. Então, eles precisaram ter estratégias para quê? Para que o alimento chegasse até as tropas, que a munição chegasse até as tropas chegassem a alguns locais estratégicos. Então, através de logaritmos, né? Simulações, né? Eram feitas para quê? Para que aquilo fosse feito da melhor forma possível, fosse feito com a maior eficiência disponível, certo? Então, a origem foi lá na guerra. Depois, claro, quem fazia essa parte aí não tinha, né, computador, né? O computador estava sendo, né, ainda era um embrião, mas quando a corrida espacial foi o estopim principal, se criou aqueles supercomputadores, e quando a gente fala supercomputadores, não são computadores ultra rápidos, é super por conta do tamanho mesmo, né? Eram computadores que ocupavam uma sala inteira, e você emitia uma pergunta e o computador demorava, às vezes, 1, 2 horas para poder dar a resposta daquela ação, né? daquele pedido, né? daquela ação, né? Do comando, aquele comando que é emitido no PC, tá? Então, a nossa pesquisa operacional surgiu aí. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa bastante velha, certo? Mas ela continua sendo aplicada no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos começar a analisar os modelos matemáticos, tá? A gente falou, no finalzinho da aula passada, nós falamos sobre isso aqui, ó. Falamos sobre isso aqui, rapidamente aqui, ó. Vê. Nós temos o mundo real, tá? O mundo real, o mundo onde nós vivemos, tá? A nossa matriz, né? Vamos dizer assim. E dentro desse mundo real, nós temos um problema. Quando eu falo mundo real, é a nossa casa, é a nossa empresa, é a nossa escola, certo? Então, onde a gente trabalha, nós identificamos um problema. E a nossa missão é encontrarmos uma solução para esse problema. Eu falei na aula passada, quem está chegando hoje, tá? Eu falo o seguinte, olha,
aluno meu, eu quero que ele comece a pensar fora da caixa. Tá? Por quê? Eu não quero nenhum funcionário que chegue para mim apontando 200 problemas. Porque os problemas eu já sei. Eu quero que ele chegue para mim, né, com soluções, sugestões criativas, né? É isso que o mercado quer, né? Além da famosa resiliência, né, que é exatamente uma arte, né? A empatia, que é outra qualidade para o grande gestor, você ter a capacidade de você se colocar no lugar do outro, ou seja, como é que eu vou tratar uma pessoa de uma forma que eu não gostaria de ser tratada? Né? Então, se a empresa começa a pensar dessa forma, o índice de produtividade da empresa vai pipocar, vai lá para cima. Tá? Então, nós temos um mundo real e dentro desse mundo real nós encontramos um problema. Então, a partir do problema, nós precisamos criar um modelo, certo? Então, a gente vai criar um mundo simbólico. Por quê? Esse modelo, tá? Ele vai ser necessário para a gente fazer alguns testes, para ver se aquilo... Boa noite, Ana. Tudo bem? Para ver se aquilo que eu estou pensando em fazer vai dar resultado. Certo? Então, não adianta, né, eu querer encontrar... Olha, vê só, eu estou com a máquina aqui, essa máquina não está... Ela está com erro de calibragem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um modelo reduzido dessa máquina, vamos mandar essa máquina para um laboratório, para ela fazer alguns testes, para ver se realmente... Por exemplo, chega para você comunicar, olha, um novo óleo lubrificante, certo? Um pouco mais caro, mas se você utiliza esse óleo na máquina, essa máquina ela vai ter uma durabilidade de 2 anos a mais. Aí você, peraí, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste, porque esse óleo é caro, eu vou testar na máquina, vou aguardar um período, se der tudo certo, eu replico para todas as máquinas. Então, quando eu falo em modelo, é exatamente isso. Eu pego uma situação problema e, a partir dessa situação problema, eu vou criar um modelo. Esse modelo pode ser um modelo gráfico, pode ser um modelo físico e, no nosso caso aqui, teremos um modelo matemático. Tá bom? Então, primeira tarefinha de casa que eu deixo com vocês. Quem puder dar uma revisadinha em inequações do primeiro grau. Tá? Vou até escrever aqui no cantinho. Inequações. Tá? Inequações. Não vamos usar isso hoje, tá? Mas eu estou dizendo que provavelmente inequações. Pronto. Inequações. Tá? Quem puder estudar durante essa semana que vem, até a próxima aula, dá uma olhadinha, vai no YouTube, baixa 2 aulas lá, dá uma revisada. É simples, é só para relembrar. Tá certo? Só para relembrar. Não é uma matemática difícil, para tranquilizar o coração de vocês, mas precisa dar uma lembradinha dentro de inequações, tá? Aí, voltando para cá. Então, nós pegamos o problema que está tirando o sono da empresa, do dono da empresa, e, analisando o problema, vamos criar um modelo. Ou modelo físico, que é aquela história do modelo da maquete, certo? Quem faz arquitetura sabe muito bem o que é isso. O modelo gráfico, que às vezes é usado no Uber, né? No Google Maps, né? Você tem lá, olha, tem uma obra aqui na BR número 101. Opa, ele vai dar um desvio. Olha, tá tendo um protesto, tá? Na entrada da cidade de Pombos, vamos dar um exemplo. Aí o que acontece? A solução é você pegar um desvio e pegar uma nova estrada mais na frente, vai atrasar a sua viagem meia hora, mas pelo menos
o material, a encomenda vai chegar no destino final. Tá certo? Então, a ideia é exatamente essa. É criar um modelo. Dentro desse modelo, nós vamos gerar um resultado. E aí, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa avaliar os resultados obtidos. Verificar se esses resultados estão atendendo, né, de uma forma satisfatória ao problema e analisado. E, a partir disso, eu vou tomar decisões. Então, o caminho é esse. Eu identifiquei um problema, vou criar um modelo para que eu possa fazer alguns testes, alguns experimentos, para que eu consiga obter alguns resultados, e, a partir dos resultados obtidos, eu vou tomar a decisão de que eu aplico ou não aplico. Tá certo? Claro, para que isso seja, de fato, aconteça da forma positiva, vai depender de quem? Vai depender da intuição de todos nós, como gestores, e de experiência. A nossa experiência, por isso que o estágio é tão importante na vida acadêmica, porque você vai aprender, né, o que não fazer, né, o que não se deve fazer, você vai aprender com os erros, com as falhas. Por quê? Que quando você chega numa posição de gestor, você já passou por todas as etapas, todas as equipes da empresa, você vai ser um gestor melhor. Assim deveria ser, não há regra infalível. Então, de acordo com a intuição e a própria experiência do profissional, do gestor, estou falando de gestor, estou falando de vocês, ele vai influenciar onde? Na criação do modelo, na obtenção dos resultados, bem como na tomada de decisões. Certo? Por isso que, geralmente, quando a empresa chama o consultor já é uma pessoa mais experiente, né? Às vezes, é um cara que já é aposentado, trabalhou 30 anos numa multinacional e, depois de que se aposentou, criou uma consultoria e ele vai prestar os seus serviços a uma empresa de uma maneira geral. Então, veja que a experiência, nesse ponto, ele é relevante, porque quando se fala em tomada de decisão, eu estou relacionando em, primeiro, investimento, custo. Né? Se eu vou implantar uma nova metodologia, se eu vou implantar uma nova tecnologia, se eu vou investir em segurança, tá certo? Uma coisa que não entendo é que o Brasil, Laís, acho que está aí na sala, se eu estiver mentindo, ela me corrija, o Brasil é um dos poucos países que o trabalhador ele recebe para ficar doente. Isso é chamado de insalubridade. Verdade. Insalubridade nada mais é do que um dinheiro que a empresa paga ao funcionário porque ele vai adoecer por conta do ambiente de trabalho que ele está. Aí você quer ver uma briga? Investe em proteção individual, investe em proteção coletiva, tá? E aí chega para o funcionário, olha, eu não vou pagar mais a insalubridade porque você não tem mais risco. O seu ambiente não é mais insalubre. Aí a casa cai. Porque o funcionário quer receber aqueles 30%, aqueles 40%, 20%, dependendo da função que ele tem direito. Certo? Então, o próprio funcionário briga para receber a insalubridade. Ele pensa mais no bolso do que na saúde. Infelizmente, né? Brasil é isso aí. Tem a visão do empresário que acha que segurança é custo, tá? E o funcionário tem a questão que ele quer receber a indenização por conta disso. Aí fica essa briga. Então, quando não alinhar direitinho, isso aí não vai se acabar nunca. Tá? Então, a construção de modelos de pesquisa é utilizado esse diagrama que eu acabei de falar em etapas. E aí, só para a gente
finalizar a aula passada, que isso aí foi o finalzinho da aula passada, a primeira etapa do estudo de pesquisa operacional, na hora de elaboração de um modelo matemático, primeiro precisa do quê? Identificar e definir os problemas. Identificação e definição dos problemas. Porque, veja só, é aquela história que fala, olha, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Já ouviu essa frase? Se você não sabe para onde você quer ir, pode pegar qualquer caminho. Vai ser uma aventura para você. Certo? É a mesma coisa. Se você não consegue identificar qual é o problema, como é que tu vai conseguir solucionar tua vida? Não vai conseguir. Então, a primeira fase da gente como gestor, e a gente tem que começar a embutir isso na nossa vida do dia a dia, porque não adianta... Eu coloquei um vídeo no canal do YouTube sobre a ferramenta 5S, os 5 sensos. Não adianta você achar que, se você não aplicar isso no seu dia a dia, aquilo não estiver na sua rotina, você vai conseguir aplicar de uma forma natural na empresa. Não vai conseguir. Porque vai ser uma coisa forçada. Então, se é forçada, você vai estar gastando energia em algo que era para ser natural. Tá? Então, começa a colocar na cabeça que tem certas ferramentas que vocês aprendem na qualidade que vocês têm que incorporar no seu dia a dia. Ponto. Ah, eu vou estudar, então eu vou usar o senso aqui de localização e vou deixar tudo numa distância próxima. Para quê? O meu foco é aumentar a minha produtividade. Então, imagine que estou aqui na minha mesa aqui e o meu grampeador está lá na sala. Aí eu uso muito o grampeador, vamos supor isso aqui, e toda vez que tiver grampeador, eu vou ter que me levantar da minha cadeira, ir até a sala, para carimbar e voltar. E se o grampeador tivesse aqui ao meu alcance, era só pegar aqui, ó, clique e volta. Parece nada, mas nessa levantada e ir lá fora, aí encontra um companheiro de trabalho, uma conversadinha, um cafezinho, e aí, ó, o tempo gasto, o tempo vai sangrando. Você vai ver no final do dia, o que é que você fez? Ficou o dia vendo e-mail, ficou o dia vendo a atualização do Instagram, fez 2 ou 3 coisas sem importância, ou seja, você cria em você, não sei se cria em vocês, tá? É para criar uma sensação de inútil para a empresa. Porque aquilo que você tem feito não está sendo relevante para quem está ali olhando. Aí não se surpreenda que na primeira, como a cabra, né? Quando a cabra come, né? Na nossa linguagem, quando a cabra pega, ele vai lembrar de quem? Aquele cara que está fazendo aquele serviço que qualquer um podia, né, fazer. Então, fiquem atentos aí com a gestão do tempo, tá? Gente, eu vou dar muitas informações para vocês se aperfeiçoarem num grande gestor. Certo? Então, gerenciamento de tempo, relações interpessoais, cursos de liderança, o da moda aí, o coach profissional, tá? Porque o coach primeiro você faz para resolver a sua vida. Depois, se você quiser investir, vai resolver a vida dos outros. Tá? Porque não adianta você fazer um curso de coach no Instituto Brasileiro de Coach, e aí você não resolve sua vida e quer resolver a vida dos outros. Peraí, meu, tu tem moral para quê? Tu não vai ter moral para falar de ninguém. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não adianta. Certo? Então, por isso que eu falo. Incorpora essas ferramentas ao seu estilo de vida e aí, ó, isso começa a fluir. Estou fazendo o Karate Kid lá, né? Aprenda o verdadeiro Karatê, que o Karatê vai fluir aonde você estiver. É isso que tem que acontecer, gestores. Tá? Então, a primeira etapa do nosso estudo de modelação é identificar
e definir os problemas. Aí o que é que eu tenho aí? Ó? Definição do problema através de informações, definição dos objetivos. Ó, a aula de hoje vai ser isso, tá, gente? A gente vai definir o objetivo, vai definir ali as limitações e restrições. A aula de hoje é para isso. Identificação das alternativas existentes, ou seja, quais são as opções que eu tenho, né, para tentar solucionar, ou às vezes não tem solução, mas vamos o quê? Redução de danos, né? Não tem certas vezes que não tem o que fazer, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar reduzir, como imagine, vou dar um exemplo bem surreal. Você é um motorista de um ônibus fretado e você está carregando 100 pessoas dentro do ônibus. E aí o que acontece? Você tem, vindo na sua direção, um ônibus no sentido contrário com mais 100 pessoas. E aí ele tem duas opções. Ou desvia, né? E acerta lá uma moto que está na frente, ou ele acerta em cheio o caminhão. Aí o cara vai pensar, peraí, olha, se eu bater aqui, vai morrer 200 pessoas. Se eu bater aqui, vai ser apenas, claro que toda morte é lamentável, seriam apenas 2 pessoas. Né? Então, isso aí, certas recomendações, protocolos, por exemplo, o avião está sem gasolina. A orientação dele, o que é viajar para uma área descampada, para evitar o risco dos danos colaterais, certo? Só liberar aqui para entrar de água. Então, esse é um exemplo surreal, mas só para ter ideia, né? Então, a gente tem que pensar sempre em alternativas e precisamos usar de forma criativa, não é o copiar-colou. A solução que é usada na empresa A pode ser que não funcione na empresa B. Ah, eu gosto de estudar de madrugada. Sim, mas esse negócio serve para mim. Pode ter que não sirva para outra pessoa. Então, eu não preciso tentar empurrar de toda forma. Tá? Vamos lá. Primeiro tópico aí. Segundo tópico é a construção e a formulação do modelo. Então, vamos representar a realidade. Lembra da figura anterior? O mundo real e o mundo simbólico, através da modelagem matemática. E essa matemática são quais? São aquelas inequações que eu pedi para vocês revisarem durante essa semana. Então, ó, aula de hoje. Modelo matemático com variável de decisão, função, objetivo e restrições técnicas, as famosas RT. Se alguém, né, parar agora e lembrar, a atividade da semana passada, que era para entregar hoje, mas eu vou prorrogar esse prazo, é para dizer exatamente o que são variável de decisão, função, objetivo e as restrições técnicas, foi isso? As limitações. Para quê? Para que quando você chegasse hoje aqui, para quem conseguiu elaborar a questão, a atividade, não sofrer tanto. Tá? Professor, por favor, repita essa parte aí, que eu estou gravando a sua aula aqui também, tá? Ok, só repetir. Pronto, vê só. A atividade complementar, Reginaldo, da aula passada, eu pedi para vocês pesquisarem exatamente sobre a definição de variável de decisão, função, objetivo e restrições técnicas. É o que eu vou fazer hoje. Tá? Hoje eu vou fazer já 3 probleminhas para fazer isso. Não vou fazer conta. Tá? A conta é só semana que vem. Hoje é somente montar o problema. Tá certo? Não vamos fazer conta para ninguém cortar os pulsos logo hoje. Tá? Hoje vai ser o quê? Montar o probleminha. Por quê? Não adianta saber a matemática se não souber montar o problema. Não vai sair de nada. Tá? Beleza. Aí, terceira etapa, aí eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso aqui a gente vai falar mais para frente do curso, é a solução e cálculo do modelo. Entra naquela caixinha de geração de resultados. Execução do cálculo do modelo através de programação linear. Pronto, o nosso curso vai ser baseado aí, ó. Programação linear e o método simplex. Pronto, o nosso curso vai trabalhar aí. Tá?
A gente vai aprender o que é o algoritmo, tá? Iremos aqui aprender a usar uma ferramenta do Excel chamada Solver, tá? O Excel tem uma ferramenta importantíssima chamada Solver, que vai ser a mão na roda para os nossos exercícios. Claro que tem alguns programas específicos, como o Lingo, mas o Excel atende sem problemas, tá certo? E como o Excel é mais fácil de ser todo mundo ter, então a gente vai trabalhar em cima dele. Aí, ó. Professor. Pode falar, Douglas. O senhor falou sobre as fases de a identificação e a definição do problema, a construção e a formulação do modelo, e essa é a terceira, né? A identificação e definição do problema, né? Isso, perfeito. Perfeito. Tranquilo, porque, ó, valeu. Isso aqui, só para a gente amarrar direitinho, essa sua pergunta foi legal, porque isso aqui, ó, é para fechar com esse primeiro slide, onde eu falava do mundo real, dos problemas. Eu estou aqui nessa fase de quê? De problema e criar modelo. Certo. Tá? Aqui eu teria, acho que a fase 1 e a fase 2. O que a gente está vendo agora, onde está a parte de geração de resultados, certo? É exatamente aqui, ó, a parte da solução e cálculo do modelo. Isso. Tá? Tranquilo, Aí, valeu. Então, a execução do cálculo e, finalmente, vamos o quê? Interpretar. Ô, Reginaldo, pode falar? Isso aí está em slide, né, professor? Tá no Você slide. está falando em slide, porque eu não, é como eu disse, como eu não vejo, eu estou perguntando, e depois eu quero falar com o senhor, slide para mim por e-mail, se possível. Com certeza, se preocupe não. Sim. Tá? Não se preocupe, pergunte quantas vezes quiser, certo? À vontade. Então, a quarta etapa é exatamente o quê? A interpretação dos resultados do modelo, ou seja, Flávio, o trabalho é para entregar pelo próprio Classroom. Você bate foto e manda como anexo, tá? Mas acho que hoje, agora, você não consegue encaminhar. Não, você pode até encaminhar agora, vai chegar como atrasado, mas como eu vou mudar a data, vai ficar ok. Tá? Porque Flávio está perguntando aqui no chat sobre o método de entregar o trabalho. Bate foto e encaminha. Tá? Então, vamos lá. Então, a quarta etapa, você vai o quê? Interpretar os resultados que você encontrou. Onde? No modelo matemático. Então, tem uma análise do resultado. Uma coisa legal. Verificar factibilidade dos números gerais. Ou seja, peraí, será que isso eu estou calculando é execuível? Faz sentido? Eu consigo executar isso? Porque não adianta, galera, você pensar na solução que você não consegue executar. Não adianta. Tá? E, por fim, pessoal, é o quê? Acompanhar os resultados da operação. Vocês lembram aí do famoso ciclo PDCA? Planejar, né? Agir, né? Checar, né? É exatamente por aí. Fazer, né? Por aí vai. E aí, após essa tomada de decisão, você vai implantar o que foi aprovado no seu modelo matemático. Tá bom? Então, dentro das ferramentas, pessoal, eu tenho as ferramentas e técnicas e métodos e tenho os componentes do modelo matemático. Pronto. Em cima disso é que a gente começaria a aula de hoje. Tá bom? Então, dentro da estrutura dos modelos matemáticos, o que é que eu tenho? Primeiro, olha, eu estou respondendo a atividade 1, tá? Aquilo que vocês pesquisarem, está escrito agora aí, ó. O que são variáveis de decisão e parâmetros? Aí está lá, ó. Variáveis de decisão são as incógnitas a serem determinadas pela solução do problema. Ou seja, parâmetros são valores fixos do problema. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber, a minha tomada de decisão, eu quero saber quantas peças de tal produto eu preciso produzir para que eu torne meu lucro máximo. Certo? Então, é mais ou menos isso.
Então, são algumas variáveis que você vai precisar identificar no problema para que você consiga, com essas variáveis, montar a equação, que no caso não vai ser uma equação, vai ser uma inequação, e você vai solucionar essa inequação. Tá? Restrições, ou seja, são as limitações. Por exemplo, olha, eu quero produzir 50 mil peças de um item, mas cada funcionário só pode trabalhar, no máximo, 9 horas por dia. Então, o tempo é uma limitação no meu processo. Né? Eu só tenho 9 horas para que a equipe trabalhe. Ah, vou mandar o pessoal fazer hora extra. Então, vamos fazer conta. Qual vai ser o custo dessa hora extra e qual vai ser o meu retorno? E aí você faz o modelo, faz essa experimentação e vocês... vale a pena que cada um trabalhe uma hora a mais. Ou então, não vale a pena. Tá certo? Então, restrições. De modo a levar em conta as limitações físicas do sistema, o modelo deve incluir restrições que limitam as variáveis de decisão a seus valores possíveis, ou, a palavra-chave, viáveis. Viáveis. Tá? De uma forma viável. Ou seja, não adianta você limitar de uma forma que você não consiga trabalhar. Aí você está perdendo tempo, energia, né, em algo que você não vai executar. E, por fim, gente, é a função objetiva, ou seja, aquilo que você quer calcular, pessoal. Tá? Que é exatamente onde entra aqui, ó, a minha função matemática, a minha equação. Geralmente, pessoal, para o nosso curso, a gente vai trabalhar inicialmente com o quê? Com lucro e com custo. Então, você vai ter 2 tipos de problema por enquanto, pelo menos para esse mês de agosto. Você vai ter aquele trabalho que você quer maximizar o lucro e aquelas questões que você vai ter que minimizar os custos. Tá? Então, você vai ter que equacionar uma função matemática que você vai conseguir analisar que você quer que aquele valor torne a minha equação máxima. Isso a gente vai aprender semana que vem, tá? Hoje, por enquanto, não. A gente só vai aprender a calcular. A gente vai ter agora, se eu não me engano, se a memória não falhar, um exemplo onde vai ter um enunciado e eu vou ter 3 perguntinhas. Quais? Letra A, quais são as variáveis de decisão? Letra B, qual é a minha função objetivo? E letra C, quais são as minhas restrições? Ou seja, você vai traduzir do português para a matemática. Tá bom? Primeiro exemplo, o que diz lá? Vou ler. Ó. Uma empresa de comida canina produz 2 tipos de rações. A ração Toby e a ração Rex. Para a manufatura das rações, são utilizadas 2 materiais, cereais e carne. Sabe-se que a ração Toby utiliza 5 quilos de cereal e 1 quilo de carne. E Rex, que é a outra ração, utiliza 4 quilos de carne e 2 quilos de cereais. Segundo, o pacote de ração Toby custa R$20. E o pacote de ração Rex custa R$30. É dólar aqui, mas eu vou colocar, na verdade, seria unidades monetárias, porque pode fazer em qualquer lugar do mundo. Aí que ele fala, o quilo de carne custa $4 e o de cereais custa 1 quilo, ou R$1, né? $1. Ó a limitação. Estão disponíveis por mês 10 mil quilos de carne e 30 mil quilos de cereais. Então, eu não posso usar toda a carne do mundo. Durante um mês, eu só vou poder usar quem? Ou 10 quilos de carne ou 30 quilos de cereais, 30 mil quilos. Então, já está vendo aqui, ó, que aqui são as restrições, as
limitações. As limitações que eu tenho. Aí qual é a pergunta, pessoal? Galera, isso aí seria a primeira questão da prova de vocês. Tá? Do jeito que está aí. Tá? Deseja-se saber qual é a quantidade de cada ração a produzir de modo a maximizar o lucro. Lembrando que eu não vou responder essa questão hoje. Eu só vou montar as informações que ele se pede. Por exemplo, quais são as variáveis de decisão em parâmetros? Então, as variáveis de decisão é exatamente quem? É a quantidade de ração, né? A quantidade, que eu vou chamar de X1 e X2. Que é X1? É a quantidade de ração TOB que eu preciso produzir. E X2 vai ser quem? Vai ser a quantidade da ração REX que eu preciso produzir. Para quê? Para que eu maximize o lucro. Pronto. Então, variável de decisão são duas. É a quantidade da ração TOB e a quantidade da ração REX. Segunda perguntinha. Aí os parâmetros são os preços. Preço de compra e venda, quantidade de carne e cereal utilizada em cada tipo de ração. Certo? Porque depende de quem? Depende da quantidade, depende do tipo de ração, porque tem uma ração que usa 1 quilo de carne e 4 quilos de cereal e a outra é o contrário, e depende também do preço de cada ração. Tá? Segunda coisa, quais são as restrições? A questão falou que tem restrição da quantidade de carne e a quantidade de cereal. Então, são os limites de carne e de cereal. E qual é a função objetivo? É a função matemática que determina o lucro em função das variáveis de decisão que devem ser maximizadas. Tá? Então, vai precisar aqui, ó, vai precisar montar uma equação do lucro para chegar na minha função matemática. Beleza? Vamos agora, eu vou responder 3 questões, tá? E quando eu terminar a terceira questão, eu vou disponibilizar a atividade 2, e aí vocês vão tentar fazer no restante da aula, até 9h30. Tá certo? E aí a gente vai explicar direitinho. Vamos lá. Então vamos para o exemplo 2, que na verdade seria o exemplo 1. A questão é a seguinte. Certa empresa fabrica 2 produtos, P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias. E o lucro unitário de P2 é de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade P1 e de 30 horas para fabricar a unidade P2. O tempo anual de produção disponível, olha a limitação, o tempo anual disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades para P1 e 30 unidades para P2. Ou seja, é outra limitação. Ou seja, não adianta eu produzir 100 unidades de P1. Porque a minha demanda, a necessidade do meu mercado é de apenas 40. Então, para que eu vou fazer 100? Vou ficar com isso estocado? E você já sabe da administração que estoque é dinheiro parado. Tá? Então, é uma limitação. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar com as seguintes informações. Primeira perguntinha é saber quais são as variáveis de decisão. Eu tenho 2. Eu tenho X1 e tenho X2. Quem é X1? X1 é a quantidade de peças fabricadas P1, né? Eu vou até resumir um pouco mais para não ficar tão cansativo.
quantidade de P1. Quantidade P1 produzidas. E X2 é a quantidade de P2, ou seja, o produto 2 produzidas. Tranquilo aí na identificação das variáveis de decisão? Por quê? Ó? Como é que fica fácil? É só olhar a pergunta. Olha a pergunta. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens? Tá? Então, ele quer saber o quê? Qual é a produção de P1 e P2 para que eu tenha maiores lucros? Tá? Então, as variáveis de decisão nada mais do que X1, que é a quantidade de P1 a ser produzida, e X2, que é a quantidade de P2 a ser produzida, ok? A segunda perguntinha é sobre o objeto, ou seja, o objetivo, a função objetivo é aonde está a fórmula matemática, que é o lucro. Então, olha só, a questão fala, eu vou anotar aqui que o lucro da peça P1 foi de 1.000 unidades reais, R$ 1.000 por peça. E para a peça P2, o lucro foi de quanto? Foi de 1.800 por peça. Então, o lucro dessa empresa, o lucro da empresa, o lucro L, vai ser igual ao lucro do produto 1 mais o lucro do produto 2. Não concorda comigo? O lucro total vai ser o lucro que eu ganhei com a venda do produto 1 mais o lucro que eu obtive com a venda do produto 2. Então, L vai ser igual a quanto? L vai ser igual a quanto? A 1.000 X1 mais 1.800 X2. Pronto, encontrei a minha equação. L igual a 1.000 vezes... Por quê? Porque a questão falou que o lucro é de R$ 1.000. Vamos falar reais porque fica mais fácil. R$ 1.000 por peça. Então, se eu vender 100 peças, eu ganho 1.000 vezes 100. Tá? Então, aqui eu encontrei a minha função matemática. Tá? A minha função matemática, que é o nosso o objetivo. Tá bom? O nosso objeto a ser alcançado, que seria o nosso lucro. Tá bom? Então, já vimos como calcular as variáveis de decisão, tá? Que geralmente se obtém isso na pergunta da questão, que é a quantidade de peças a serem fabricadas de P1 e P2. 2. Qual é a função objetivo, ou seja, qual é a função matemática para obter o que se quer, que é o lucro, que aí no nosso caso vai ser lucro, vai ser igual a 1.000 vezes X1 mais 1.800 vezes X2. Beleza? E o terceiro ponto é onde está a questão das restrições, que é a parte mais difícil de visualizar. Por isso que eu vou fazer da maneira mais rápida, ou mais devagarzinho. Porque a questão fala, inicialmente, que eu preciso de 20 horas para produzir a peça P1 e 30 horas para produzir a peça P2. Mas o total de tempo disponível, o tempo máximo que eu tenho a ser gasto, é de 1.200 horas. Está lá no enunciado. Então, o que é que eu posso calcular? Então, eu vou calcular que o tempo que eu preciso para produzir as peças é igual a quem? 20 vezes XI, ou vezes X1, mais 30 vezes X2, menor ou igual a 1.200 horas. Pronto, aqui, ó, encontrei a minha primeira restrição. Então, por isso que eu pedi para vocês, pessoal, revisarem na equação, tá? Porque aí vai precisar ir na equação para responder essa continha. Semana que vem eu faço a revisão sobre inequação. Mas o que é que ele falou mais?
Ele falou que a produção de P1, a demanda dela é de 40. Então, no máximo, P1 é menor ou igual a 40. Tá certo? E P2, aqui P1 é menor ou igual a 40 e P2 é menor ou igual a 30. Porque a demanda esperada, ou seja, o que você precisa calcular no máximo é 40 e 30. Não precisa calcular mais, tá certo? Seria 40 e 30. Então, isto aqui, pessoal, essas três restrições aqui que eu tenho, são chamadas de restrições técnicas. Restrições técnicas. E aí tem duas restrições agora, que eu chamo de restrições. Isso aí vai falar semana que vem, tá? Eu estou colocando só porque a gente já antecipa alguma coisa. São as restrições de... Deixa eu ver, o filme enganchou aqui. De não negatividade. Negatividade. Ou seja, se você tem uma empresa, você pressupõe que você não vai produzir nenhum valor negativo, ou seja, X1 tem que ser maior do que zero e X2 também tem que ser maior do que zero. Ou, no mínimo, igual, né? Maior ou igual. Porque você pode ter uma empresa que ficou fechada e ela passou um ano sem produzir nada, zero. Mas negativo não tem. Né? Não existe uma empresa que produz menos tantas peças. Então, o que a gente pode fazer? Na letra A, nós identificamos as variáveis de decisão. Onde é que eu identifico elas? Na pergunta da questão. Letra B, a função objetivo, que é nada mais do que a função matemática, para obter o que pede. E, por fim, as restrições ou limitações do problema. Belezinha? Dúvidas? Pode perguntar, porque eu vou fazer outra questão igual. Professor, você poderia voltar, por favor, na letra A, só para eu tirar um print? Isso. Muito obrigada. Nada, querida. Questão 2, ó. Diz o seguinte, até para o cara fazer dieta, o cara usa. Tá? Porque é o seguinte, o grande vilão da dieta é o custo da dieta. Quem já fez dieta, a primeira coisa que esvazia não é a barriga, é o bolso. Né? Comida de quem faz dieta é mais cara. Né? Então, é exatamente isso. Então, você quer minimizar o custo da tua dieta. Pode aplicar essa ferramenta aqui. Então, vamos lá. Para uma boa alimentação, o corpo necessita de vitaminas e proteínas. A necessidade mínima de vitaminas é de 33 unidades por dia. Ou seja, ó, eu tenho que ingerir durante um dia 36 gramas, não sei qual é a unidade que está usando, de vitaminas. E a quantidade de proteína é de 36 unidades por dia. Uma pessoa tem disponível carne e ovos para se alimentar. Cada unidade de carne contém 4 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteínas. Cada unidade de ovo contém 8 unidades de vitaminas e 6 unidades de proteína. Ok? Qual a quantidade diária de ovos e carne que deve ser consumida para suprir as necessidades de vitaminas? Olha a perguntinha que ele quer, ó. Já descobri quais são as variáveis, ó. Qual a quantidade de carne e ovo? Olha aí, ó. A resposta já está na própria pergunta. A quantidade diária de carne e ovo são as variáveis de decisão.
que deve ser consumida para suprir as necessidades de vitaminas, que é 32 unidades, e de proteínas, que são de 36 unidades, com o menor custo possível. Então, na primeira questão, ele quer que você maximize o lucro. E na segunda questão, ele quer que você minimize o lucro. Eu não estou respondendo a questão ainda. Eu estou apenas montando a questão. Porque semana que vem eu faço a revisão de inequação e apresento o método simplex para poder responder essas questões, tá bom? Mas é importante eu parar hoje para a gente ver essa montagem aí. Então, ó, quais são as variáveis de decisão? Aí eu tenho x1, ó. x1 é a quantidade diária de carne e x2 é a quantidade diária de ovo. Ok? Então, as minhas duas variáveis de decisão. Eu preciso saber quantas gramas de carne eu vou comer e quantas gramas de ovo eu vou comer para que eu não fique desnutrido, né? Mal alimentado. A letra B, quer saber qual é o objeto. Ele quer que você calcule custo. Tá? Então, só a gente voltar na questão para pegar os dados. Professor, o senhor está muito rápido. Tá, volta. Mas valeu. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Ó, no enunciado, eu tenho aqui, ó, cada unidade de carne custa R$3. E cada unidade de ovo custa R$2,5. Tá certo? Então, aqui, ó, na letra B, eu sei que o custo de carne. Professor, se eu dar uma volta aí na letra A, por favor, só para dar um tempo. Volta. Para garantir o Obrigada. Nada. Então, a carne é de R$3 e o ovo, o custo dele é de R$2,5. Certo? Então, se eu quero calcular o custo da minha alimentação, é só fazer o quê? C de custo vai ser igual a 3 vezes x1. Por que 3 vezes x1? Porque x1 é a quantidade de carne, já sabe disso. Mais 2,5 vezes x2. Encontrei a minha fórmula aí, ó. E eu quero aqui que isso aqui seja mínimo. Não vamos responder isso hoje, tá? Estou montando a equação, porque a partir daí é que entra o método simplex. Tá certo? Mas se a gente não aprender a chegar na minha função objetivo e não chegar nas limitações, nas restrições, não conseguimos chegar na resolução. Então, por isso eu estou parando aqui para a gente ver isso aqui. Ok até aqui, gente? Peraí, professor, um minutinho só. Okay. Professor, isso aí é um C, né? É o C de custo. Ah, tá bom. Ok, professor. Professor, uma dúvida. As perguntas, elas sempre vão ser as mesmas? Veja só, teoricamente, você percebe que no problema não veio essas três perguntas, é isso? Isso. Não é? Ou seja, para calcular o que ele quer, eu preciso calcular essas três letras. Ah, claro, gente. Laís já falou isso, já tocou no assunto, já que ela falou, vou falar. Então, uma das questões da prova vai ser para fazer isso. Tá? Só para quê? Só para montar o modelo. Na questão 2, é para montar o modelo e responder. Tá certo? Professor, Oi, Wellington.
Vê só, quando o senhor fala sempre em objeto, é sempre relacionado a custo ou lucro, é? Aí sempre vai multiplicar o valor da. Sempre vai multiplicar o valor daquele produto vezes a letra que o senhor define na letra A. É sempre assim? Olha só, na maioria dos casos, nesse começo do curso, vai sempre duas perguntas. Ou você vai maximizar lucro, ou vai minimizar custo. Tá? Mas você pode fazer o seguinte, olha, uma perguntinha essa, vê. Você trabalha numa empresa e você leva 30 dias para entregar um produto. Aí você quer, olha, eu quero que você encontre a quantidade de horas trabalhadas para minimizar o tempo de entrega. Aí já não é mais lucro e custo. Agora é tempo. Tá bom? Então, geralmente são as três, né? Ou melhor, tem uma famosa questão sobre o problema do tráfego, né? Que aí você quer saber qual é onde vai ser a menor distância a ser percorrida. Então, você vai minimizar a equação da distância. Tá bom? Mas, na maioria dos casos, principalmente agora, sempre lucro, custo. Lucro, custo. Porque quando se fala em maximizar, a primeira coisa que vem na cabeça da gente o que é? Lucro. E quando fala em minimizar, é custo. Tá bom? Beleza, Alisson? Maximizar. Ok, professor. Aí você tem que gravar que quando se fala em lucro, geralmente você quer maximizar. Quando se fala em custo, você quer reduzir, você quer minimizar. Beleza. Quais são as restrições? Então, o que a questão falou? A questão disse que a carne tem 4 unidades de vitamina e 6 de proteína. E o ovo, ele tem 8 de vitamina e 6 de proteínas. Então, isso é o que eu tenho disponível em cada ovo. Mas ele diz que a quantidade diária, ou seja, em um dia, você precisa consumir 32 gramas unidades de vitaminas, mais ou 36 unidades de proteína. Então, isso aqui é o limite, tá vendo? Isso aqui é a minha limitação. Então, vou fazer agora quanto é a quantidade de carne que eu posso comer por dia. Ou, desculpa, de vitamina, né? Vamos fazer primeiro a quantidade de vitamina por dia. Vitamina. Vou chamar de V, tá? Não, V não, vou colocar a quantidade. Vai ser quanto? Vai ser vitamina de carne. Carne é X1, né? Carne é X1 e ovo é X2. Então, vai ficar 4x1 mais 8x2 menor igual a quanto? A 32. Só uma coisa que eu vou corrigir aqui. Isso aqui é a quantidade mínima que ele tem que comer por dia, não é isso? Deixa eu voltar lá no enunciado para ler isso aqui. Ó. A quantidade diária que deve consumida, ou seja, eu tenho que consumir isso, no mínimo isso. Né? Eu não posso consumir menos que isso. Então, se é menor que isso, não vai ser menos, vai ser mais, vai ser maior. Então, essa parcela aqui é maior ou igual a 32. A mesma coisa para proteína. Proteína. Eu tenho 6x1 mais 6x2 maior ou igual a 36. Certo?
E aí, estas aqui são minhas duas restrições técnicas. Restrições técnicas. E falta colocar aquelas restrições de não negatividade. x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Acabou-se. Então, gente, ó, o trabalho da gente aqui é quebrar a cabeça para conseguir chegar a esta restrição aqui, tá vendo? Professor, o senhor poderia repetir essa parte aí de porque vai ser maior igual a 32, por favor? Claro, com certeza. Fabiola, vê, o enunciado fala que o ser humano precisa consumir pelo menos por dia 32 unidades de vitaminas. É que dá uma travadinha. Tá voltando, voltei. Então, a questão fala que por dia, num dia, eu preciso consumir 32 vitaminas. E tem a quantidade mínima que você tem que consumir. Se você consumir aqui 31, tá errado. Você não está bem alimentado. Por isso tem que ser de 32 para frente. Entendeu? Entendeu, Fabiola? Entendi, professor, obrigada. Diferente da questão. Só um minutinho, Tiago. Diferente da questão anterior. Que a questão falava que se esperava uma demanda de 30. Ou seja, eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade de produzir 40. Até 40, ou seja, é uma previsão. Não é né, uma decisão, não é uma coisa que bateu o martelo. Oi, Tiago. Porque no caso, se fosse abaixo de 32, seria menor ou igual. Perfeito. Por exemplo, você fala, olha, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a quantidade de sal que uma pessoa coma por dia é de até 3 gramas. Aí, nesse caso, você coloca menor ou igual a 3. Tá bom? Então, conseguiu perceber o que é você chegar por baixo ou chegar por cima? Se você chegar por baixo, é o máximo que você pode ingerir. Em nosso caso, é o mínimo que você precisa ingerir para poder obter todas a energia necessária, tá bom? Vou fazer mais um. Né? Mais um. E aí depois vai ser com vocês. E o objetivo é quebrar a cabeça mesmo. Tá certo? É quebrar a cabeça mesmo. É o seguinte. Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para a sua região de vendas. Ele necessita transportar 200 caixas de laranjas a 20 unidades monetárias. Está escrito errado aí. De lucro por caixa. Então, em cada caixa, ele tem um lucro de R$20. Vamos dar um exemplo aí. Olha a palavrinha-chave, ó. Pelo menos 100 caixas de pêssego. A 10 unidades monetárias de lucro por caixa. E no máximo, eu usei menos, mínimo e máximo, 200 caixas de tangerina a 30 unidades monetárias de lucro por caixa. De que forma deverá ele carregar o caminhão para obter lucro máximo? Então, ele quer que você maximize o quê? O lucro. Na verdade, pessoal, eu não estou calculando isso agora. Eu estou só montando a estrutura do modelo matemático. Semana que vem, quem vai quebrar a cabeça com isso. Tá bom? Então, para não perder o costume, primeira coisa qual é? São as variáveis de decisão. Aí alguém pode perguntar, pessoal, ele falou de laranja. Laranja. Ele falou de pêssego. E falou de tangerinas.
Só tem um detalhe, pessoal. Laranja não é variável. Por quê? Vamos ler lá a questão. Ele necessita transportar 200 caixas de laranja, ou seja, é um valor fixo. O valor de laranja é fixo, não é variável. Porque se eu vou transportar 200 caixas a R$ 20 de lucro, eu já sei qual é o meu lucro aqui. R$ 4.000. Eu já sei meu lucro aí. Mas vamos lá. Então, a variável, as variáveis de decisão tem o pêssego, que eu vou chamar de X1. X1 vai ser igual a quem? A quantidade. Professor, licença, por que o senhor riscou o nome laranja? Boa pergunta, Liliane. Porque laranja, eu tenho um valor fixo. Valor fixo, porque a questão fala que são 200 caixas. No pêssego, ele fala que, no mínimo, 100 caixas. E tangerina, no máximo, tantas caixas, tá vendo? Então, tangerina e pêssegos, esse valor ele é variável. Então, quantidade de caixas de pêssegos. E X2 é a quantidade de caixas de tangerina. Certo? Tangerina. Na verdade, viu? Se você quiser colocar laranja X3, X3 vai ser igual a 1. Tá? Vai ser igual a 1. Na verdade, X3 vai ser igual a 200, né? X3 vai ser igual a 200 caixas de laranja. Mas nem vou colocar isso. Tá? Então, minhas variáveis é só apenas o quê? Pêssego e tangerina. Porque laranja é um valor fixo. 200 caixas e pronto. Nem mais, nem menos. É a minha meta. Eu tenho que transportar 200 caixas. Acabou-se. Então, não é uma variável. É um valor fixo determinado. Letra B. Qual é a minha equação do lucro? Então, só lembrando aqui que o lucro da laranja, lucro da laranja é de R$ 20 por caixa. Do pêssego é de R$ 10 por caixa. E da tangerina, o lucro é de R$ 30. Ponto. Então, vamos equacionar o lucro, né? Lucro vai ser igual a quem? A laranja, 200 laranjas, vezes 20. Então, isso aqui, ó, vou até colocar entre parênteses aqui, que é referente à laranja. Mais 10 vezes X1, que é referente ao pêssego, mais 30 vezes X2, que é referente à tangerina. Entenderam aqui a equação? Ela foi um pouquinho diferente das outras, porque apareceu uma nova parcela referente à laranja. Tá bom? Então é como se fosse o seguinte: essas 200 caixas de laranja já foram vendidas, é uma encomenda, então é dinheiro certo. Tá bom? Pêssego e tangerina é que eu não sei quantas caixas eu vendi ainda. É o que a questão quer saber. Tá? Como chegou aí, galera? Sim. Sim. Ok. E a terceira? Oi, Reginaldo, fala aí, manda as ordens.
Pode falar, Reginaldo. É porque estava desligado. No pêssego, eu não entendi bem, porque quando o senhor eliminou aí, o senhor disse vezes 1, mas não é vezes 1, é vezes 20. É vezes 20 mais 20 aí, no caso da laranja. No caso da laranja, tá? É 200 vezes 20. Porque o lucro dele é de R$ 20 para cada caixa. Certo. Então, se eu já vendi 200 caixas antecipadamente, é 200 vezes 20. Tá? Porque, na verdade, o lucro total seria igual o lucro da laranja, com a venda das laranjas, mais o lucro com a venda dos pêssegos, das caixas de pêssegos, mais o lucro das vendas das caixas de tangerina. Ok? Ok. Beleza, show de bola. Aí vamos agora montar as restrições. O que é que eu tenho? Olha, pode falar. No caso, a laranja, ele entra só para somar com o restante do custo do pêssego e da tangerina. Do lucro. Do lucro. Certo. Porque, na verdade, viu, Nielson? O da laranja é como se fosse uma venda fechada. Certo. Ou seja, ele não vai vender 10, já vendeu as 200. Entendi. Tá? Oi, Lidiane. Pode perguntar, querida. Ô, professor, então, no caso, se eu não quisesse adicionar o da laranja agora, deixasse para somar no final, poderia também, se eu já sei o valor dela certo? Não, assim, o problema é porque no final eu vou saber esse valor, Lidiane, para responder, porque o que eu quero é o valor de X e XY. Desculpa. O que a questão vai querer de você é calcular quanto vale X1 e quanto vale X2. Aí, para jogar no método que a gente vai aprender semana que vem, eu preciso desse termo sozinho. Tá certo. Tá bom? Agora, claro, que para calcular, depois de calcular X1 e X2, aí você só vai somar, logicamente, tá? O problema é que você não sabe quanto vale X1 nem vale X2, você vai ter que calcular o valor. Porque você já sabe quanto vale o X3, que seria os 200. Exatamente, perfeito. O X3 é fixo. Tá? Se é fixo, não é? Seria variável fixa. Né? Seria uma variável que é fixa. Aí perde o sentido. E aí, Não, professor, no caso eu perguntei, depois que eu descobri o de pêssego e o de tangerina. Se eu precisar montar essa equação de 3, no caso eu só montaria pêssego e tangerina e no final eu somaria com a laranja. Ou se realmente precisa montar esses 3. Deixa eu te explicar porque assim, você vai entender semana que vem. Porque não, então tá certo. Não, vê só, não, mas vou te explicar para você já ir se preparando. Né? Porque, vê só, o que a questão quer saber é qual é a quantidade de X1 e qual é a quantidade de X2 para que esse lucro aqui seja máximo. Tá bom? Então, esta quantidade e essa quantidade, o método que a gente vai aprender, que é o método simplex, ele precisa saber quanto vale essa parcela aqui. Porque senão, para ele, essa parcela vai ser igual a 0. E aí vai dar errado no lucro. Tá certo? Mas vamos lá. Equações variáveis. A questão fala que ele diz aqui, vou até ler de novo a questão, porque eu me perdi aqui no enunciado. Ele fala o seguinte, ó. No máximo são 100 caixas de pêssegos, certo? E no mínimo são 100 caixas de pêssegos e no máximo são 200 caixas de tangerinas. Tá certo? E lembrando, ó, a primeira frase. O vendedor de frutas pode transportar no máximo 800 caixas. Vamos discutir isso aqui, ó. 800 caixas. Só que dessas 800 caixas, quantas são de laranja? 200. 200 não se discute. Então, menos 200, eu tenho 600 caixas.
Então, eu tenho aqui, nesse caso aqui, que x1 mais x2 é igual a 600. É isso? Então, menor ou igual. Então, a primeira restrição aqui, o número de caixas de pêssego mais o número de caixas de tangerina tem que ser menor ou igual a 600 caixas, porque é o meu total. Eu não consegui entender não, essa parte aí não. Vamos lá, devagar, sem pressa. A questão fala logo no começo que o vendedor é como se o caminhão dele só comportasse 800 caixas. Tá certo? E ele tem a obrigação de enviar as 200 caixas de laranja. Então, se eu tenho 800 vagas disponíveis e eu vou preencher dessas 800, 200 com laranja, vai restar 600 vagas. E essas 600 vagas vai ter que receber caixas de pêssego e caixas de tangerina. Então, a soma das caixas de pêssego com as caixas de tangerina tem que ser, no máximo, 600. Ok? Ok. E aí depois ele fala que a caixa de pêssego, né? No mínimo, ele leva 100 em cada viagem. Então, x1 é maior ou igual a 100. Então, x1, ó, maior ou igual a 100. E a de tangerina, no máximo, são quantas caixas? 200 caixas. Então, x2 menor ou igual a 200. Então, essa aqui eu tenho as minhas restrições técnicas. Restrições técnicas. E as restrições de não negatividade é só colocar x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0. Restrições de não. Professor, por que essa não negatividade a restrição maior? Porque a não negatividade. Welson, aí você nem vai usar isso na questão, tá? Mas só para garantir que não vai ter valor negativo. Você não vai levar menos uma caixa. Não tem valor negativo. Só para dizer isso. Tá certo? O que vai valer, na verdade, é isso aqui, ó. Claro, viu, Welson? Que x1 é maior. Ó, ficaria assim, ó. x1 maior ou igual a 0, menor ou igual a 100. Ficaria assim, tá bom? Ok. Entendeu? Porque eu garanto que não vai ter caixas, valores negativos. Porque não existe valores inteiros, caixas negativas. Eu vou levar, claro que, assim, a caixa foi extraviada. Aí é outra coisa. Tá? Mas saíram quantas caixas? 200 caixas. Se só chegou lá 180, é porque houve uma falha aí, né, durante o caminho. Certo? Então, aí eu tenho as 3 restrições. Vou abrir agora para vocês a atividade, para vocês olharem. Só abrir aqui rapidamente. Está lá no nosso Classroom. Quem não tiver no Classroom, gente, aproveita para entrar logo agora. Vou pegar o convite aqui para enviar para vocês. Temos 51 alunos aqui. Pronto, vou copiar e vou colar no chat aqui, tá? Quem não tiver ainda no Classroom, na nossa salinha, por favor, use esse link aí, tá certo? Ó, já temos aqui 51 alunos se divertindo aqui com
pesquisa operacional. Que delícia. Certo? Então, voltando para quem está chegando hoje, ó, a nossa parte de atividade está já preenchidinha. Ó. Já eu coloco a aula gravada, essa que a gente está fazendo agora. Quem faltou a primeira aula, já pode assistir a primeira aula. A atividade 1 aqui, ó. Atividade 1, eu vou dizer aqui, ó. Eu vou atuar aqui e alterar a data de entrega. Vocês estão vendo aí, ó. Estou fazendo aqui, ó. Data de entrega, dia 31, às 7 horas. Pronto, já atualizei. Pronto, está atualizado. Então, por favor, essas pessoas que ainda não entregaram, trabalhe durante a semana aí, sem problema nenhum, sem dificuldade, tá? Agora, iremos fazer a atividade 2, tá? Eu vou ler com vocês e vou deixar o tempo livre para vocês pesquisarem e tentar responder e devolver até as 9h30. Tá bom? Então, vou abrir aqui, ó, a telinha. Vocês vão poder observar. O que foi que houve aqui? Houve problema aqui para enxergar, foi? Ter atividade. Pronto. Ter atividade. É até bom vocês testarem aí para ver se tem. Deixa eu abrir de novo aqui. Espera aí. Atividade 2. Eu vou copiar de novo aqui, rapidinho. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Peraí, deixa eu voltar. Eu vou editar ela e vou copiar a imagem aqui. Peraí. Upload. Browse. Rapidamente aqui. Área de trabalho. Semestre 2. PO. Atividade complementar. Deixa eu copiar ela para cá. Pronto, deixa eu salvar agora. Ver se eu consigo abrir agora. Agora abriu, pronto. Beleza? Então, vou até voltar para cancelar a outra. Espera aí, deixa eu editar aqui. Então, essa primeira aqui não consegue. Pronto, salvei. Acabou-se. Eu espero que tenha apagado a certa. Apaguei a certa. Pronto, aí até a verdade. Então, fala o seguinte. Uma rede de televisão local tem o seguinte problema. Foi descoberto que o programa A, com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30 mil telespectadores. Enquanto o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de, no mínimo, 5 minutos para a sua propaganda e que não verba mais de 80 minutos de música. Lembra que isso é por semana. Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Construa o modelo do sistema. Então, galera, vocês vão quebrar a cabeça agora um pouquinho, tá? Dê uma pesquisada na internet, tá? E monta essa questãozinha e manda para mim como anexo. Bate uma foto e devolve a questão respondida, tá bom? Ok? Então, beleza. Eu vou parar a gravação agora, porque não adianta ficar gravando nada. E qualquer dúvida,